Olá, Papo de Salão no ar novamente. Hoje vamos falar de um assunto muito importante na vida de todos, sobre assunto financeiro. Mas antes, aquele convite maravilhoso para todos, deixe lá o seu like, compartilhe com os amigos, toque o sininho e vamos fazer esse canal subir, ok, pessoal? Gente, economia financeira. Quem aí planeja as suas finanças durante a vida? Então, hoje temos uma especialista para falar sobre essa área de finanças. Eu gostaria de receber aqui, no Papo de Salão, a nossa querida Rosali. Isabel, por favor, Rosali. Obrigada, meu. Como vai, Rosali? Tudo bem? Olá, é um prazer tê-la aqui, prazer. tá? Obrigada pelo convite. Por favor, vamos sentar na nossa cadeira Por do favor, Papo dá de Salão licença. e vamos conversar um pouquinho sobre economia e finanças, né? Vamos lá. Como eu sou uma pessoa leiga, totalmente leiga, você tem o seu café, a sua água, fique à vontade, Ótimo, tá? Obrigada. Totalmente leiga no assunto, eu gostaria das suas explicações que são maravilhosas, por favor. Economia, como anda a nossa economia nacional e mundial? Opa, vamos lá. Carlos, obrigada pela oportunidade. Eu acho que todo canal de informação que leva para ajudar as pessoas a poder escolher melhor, acho que é sempre muito válido. Por mais que a gente não tenha a verdade absoluta, mas eu acho que olhar de uma maneira um pouco mais crítica ao que acontece ao redor do mundo, e principalmente quando se toca no sentido de economia, acho que é bem importante. É muito importante, até pelo cenário que passamos durante alguns anos nesse país, né? E no mundo, né? Diretamente. Quando tudo que liga hoje a macroeconomia, e principalmente quando a gente olha no ambiente internacional, o impacto é sentido aqui e muitas vezes também num sentido de que esse impacto até pode ser maior, porque nós também temos os nossos desafios internos, né? Então hoje, num cenário pós-pandemia, então já se completa aí pelo menos quase 4 anos, né? Dado ao que aconteceu lá em 2020, a gente passou por um ciclo econômico de, na verdade, muita injeção de dinheiro, diminuindo taxas, incentivando o consumo, né? Até para deixar as economias mais ativas e não deixar que parassem, né? Durante a pandemia. Então, teve realmente muitos incentivos e isso, na verdade, não foi só aqui no Brasil, foi pelo mundo. Uhum. E as consequências vieram posteriores, né? Sim. Quando a gente fala, por exemplo, de um contexto onde eu fomento o consumo, eu deixo uma base monetária disponível, né? Olhando ali não só os auxílios que tiveram em termos de renda, os incentivos fiscais e até monetários pelos governos aí afora, a gente trouxe um contexto posteriormente de inflação. Por quê? A inflação acontece muito pelo descasamento da oferta e demanda. Então, com a pandemia, tudo parou, as pessoas não estavam consumindo porque não tinha, na verdade, né? Por mais que existia até uma capacidade de renda, existia ali uma poupança, e isso veio acontecer em 2021, 2022, que foi o contexto justamente de uma superinflação. Então a gente saiu de um ciclo que estava trazendo um nível de taxa de juros muito baixo para começar justamente a aumentar os juros para, na verdade, controlar a inflação ou fazer com que ela, na verdade, diminuísse, né? E hoje o que a gente tem sentido é o quê? Passamos pelo que passamos, mas o contexto da economia hoje mundial está trazendo que a inflação, de fato, ela está já em níveis, em patamares mais controlados, mas ainda não totalmente. Eu ainda tenho algumas resiliências. E se a gente for olhar pelo nível... Isso no contexto nacional. De juros, na verdade até olhando primeiro o contexto lá fora, porque o nível de juros que a gente tem lá fora, ele já está em patamares mais elevados do que nós tínhamos na pré-pandemia. Ao que imaginar que tínhamos economias com taxa zero, isso não se espera mais no atual contexto. Não só pelo endividamento dos países em si, mas justamente pelo fato de que eu ainda tenho uma inflação resistente. Por essa razão, o nível de juros hoje ele ainda está elevado. Esperamos já trazer um contexto de queda de juros, é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil começou esse exercício já antes de boa parte do mundo,
até porque tem muita experiência nisso, né, vamos dizer assim, mas a gente ainda tem um olhar de que o que se imaginava que essa queda de juros pudesse já ter acontecido e até para fomentar um nível de economia mais equilibrado, ainda não aconteceu. Você acredita que o Banco Central hoje, o comando do Banco Central consegue manter essas taxas mais baixas, segurarem essas taxas para não elevar a questão inflacional? São muitos fatores, são muitos fatores, tá? Quando a gente olha para nível Brasil, a gente depende do que acontece lá fora. Sim. Se a gente for olhar as narrativas vindas desde o início do ano para cá, esperava-se realmente que tivéssemos uma economia americana, por exemplo, já no contexto de nível de juros menor, ou com tendência já de queda ainda nesse primeiro semestre, só que com os dados de uma economia ainda resiliente, trazendo algumas resistências, né, principalmente quando a gente olha no consumo, e aí olhando muito principalmente o consumo puxado por serviços, né, então ainda existe ali um foco de um nível de inflação resistente. A inflação já está menor? Está, mas não está no que é considerado como a meta, né? Então, por essa razão, deixa um espaço para uma condução de juros lá fora mais restrito. Então, se espera que talvez aconteça no segundo semestre. Aqui, a gente já está nesse contexto de queda, só que, inclusive, essa semana nós vamos ter a reunião, a decisão do próprio Banco Central aqui, e que havia-se uma expectativa que fosse de 0,5, e agora, com os dados que a gente está tendo de resistência lá fora e dados aqui internos também, por mais que eu tenha um nível de inflação também, mas trazendo um espaço de um arrefecimento, eu tenho alguns exercícios internos que me trazem grandes desafios, que aí desafio para o Banco Central, olhando principalmente política fiscal, que é a nossa questão ali das nossas contas públicas, ao mesmo tempo, o que tem de resistência lá fora também, né? Olhando diretamente um contexto de pleno emprego, ou seja, o Brasil, de uma maneira até que está surpreendendo, ele está trazendo um contexto de emprego, um nível de desemprego menor, até olhando historicamente, ao mesmo tempo também já se sente ali um impacto da renda até mais elevado. Isso tem fomentado diretamente os nossos índices de inflação. E, infelizmente, olhando num contexto agora mais específico e até por conta de uma catástrofe não imaginada e não esperada, e que infelizmente nós tivemos com nossos irmãos aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, isso também pode trazer um impacto no contexto inflacionário. Ia ser uma pergunta que eu ia lhe fazer sobre essa questão interna. Mas antes de eu chegar na questão interna, nós temos a questão externa. Sim. Essa questão externa, falando-se dos conflitos em Israel e o Hamas, né, na Palestina, falando-se de já há um longo tempo que vem a Rússia com a Ucrânia, e possivelmente, o Irã já também está se envolvendo, possivelmente temos a China com Taiwan, possivelmente, né? Não dá para prever, mas estão dando o índice disso. É uma possibilidade. É uma grande possibilidade, né? Isso deixa muito fraco o cenário mundial e afeta diretamente países emergentes como o Brasil? Sempre afeta a economia como um todo, né? A economia global como um todo. Até porque envolve agentes que são muito importantes no contexto, na verdade, econômico mundial, principalmente no sentido de abastecimento, né? E quando a gente fala diretamente dos conflitos geopolíticos, é sempre uma necessidade de acompanhamento e cautela. Até porque a gente sabe que, infelizmente, não só pela questão humanitária em si, porque envolve vidas, né? Ceifa ali centenas de milhares, né, de vidas, infelizmente, mas ao mesmo tempo também traz um contexto de um desafio maior a nível mundial, principalmente no sentido de inflação. Veja que a gente começou falando muito da questão macro, olhando tão somente o movimento de juros em si, num contexto hoje
onde eu espero uma queda de juros, né? Mas quando a gente vai abrangendo outros fatores no globo e principalmente trazendo a questão geopolítica, os desafios são ainda maiores, né? E sempre, né, olhando não só por uma questão, por exemplo, né, agora de Israel, diretamente falando ali com Hamas e agora até colocando também o Irã na jogada, isso inevitavelmente a gente está falando, né, de países que têm uma importância muito grande hoje em bases energéticas, aí falando do petróleo, e inevitavelmente o petróleo ele tem um impacto inevitável na cadeia produtiva mundial. Então, se eu tenho um contexto de um crescimento econômico menor, inevitavelmente já se imaginava, né, que tivesse aí, o que a OPEP, na verdade, conduz trazer com que, para se manter o preço, diminuir a oferta de petróleo. Só que com esses contextos das crises geopolíticas, né, isso já coloca um radar ali, coloca uma luz de atenção, porque inevitavelmente eu já tenho uma sensibilidade no preço dessa commodity, né? E que aí impacta toda a cadeia produtiva, que ameaça então o nível de juros a nível mundial. Por outro lado, nós temos a Rússia também, que também nós temos a questão de insumos que vêm da Rússia para que o Brasil, principalmente o agronegócio, utiliza muito, né? Sim, continuamos, na verdade, né? E por mais que hoje ainda existe essa crise, esse conflito hoje ainda muito presente, né, entre Rússia e Ucrânia, isso está sendo acompanhado, inclusive teve declarações recentes até da própria Rússia falando num contexto até de já utilizar também as bombas nucleares, né, que isso aí ameaça ainda mais, né, todo o cenário. Que é a mesma ameaça que o Irã faz, né? Inevitavelmente. Então, você percebe que toda crise geopolítica que leva a uma guerra, todo o globo sente. Todo o globo sente. Né? Claro que, inevitavelmente, né? Quem está vivendo ali, né, dentro daquele território, inevitavelmente, mas como um todo impacta toda o contexto macroeconômico global, né? Então, além dos nossos desafios internos, que não são poucos, a gente também tem que lidar diretamente com essa situação que acontece lá fora. E tudo isso coloca diretamente o nosso Banco Central numa postura muito mais ortodoxa, trazendo ali já uma possibilidade de uma queda de juros menor, inclusive não só nessa reunião agora próxima, mas para as próximas que também acontecerão. E trazendo aí, inevitavelmente, um nível de juros para o final de ano, numa sensibilidade que pode ainda chegar a continuar em 2 dígitos, infelizmente. Já para nós, já era previsto que isso ia acontecer, né? Então, eles estão não segurando era, há um bom tempo. Nada né? era descartado, nada né, era descartável, Carlos? né? Nada era descartado. Não estamos falando sobre política. Sim, estamos falando de um contexto totalmente econômico. Exatamente. E olhando dados técnicos realmente, né? Sem tomar nenhum viés, de exatamente, fato. Eu concordo. Mas a gente olhava realmente de maneira muito mais cética, até no entendimento hoje de uma política fiscal muito sensível, e que, de fato, ali, tanto que já foi trazido até para discussão, a própria meta de 2026 sendo revista, então, nos deixa num nível de sensibilidade muito maior. Não à toa que agora, no mês de abril, nós tivemos ali um pico na nossa moeda, né, uma desvalorização do real. Claro que não foi exclusivamente por essa razão, foi também por um contexto que o dólar foi mais valorizado a nível global, mas inevitavelmente nós como emergente, tendo essa sensibilidade num contexto de uma política fiscal muito sensível, né, muito na verdade não tão ortodoxa, digamos assim, a gente sentiu mais, né? Então o nosso real teve lá os seus picos de
batendo acima de 5,20. Que bom que você tocou nesse assunto, porque eu queria te fazer essa pergunta em relação a essa questão do real. Queria a tua opinião profissional sobre isso. Nós tivemos uma era do real fantástica, que foi 94, 95 e 96 deu uma descendência. O que faz uma moeda não conseguir trabalhar junto com o dólar? Especificamente o dólar, que é a moeda mundial. Por que o real não consegue alcançar o dólar? De repente o euro muitas vezes ultrapassa o dólar, a libra passa e fica ali. Por que o real não consegue? Porque é uma política interna? Diretamente, mas são alguns contextos, né? Antes, agora tu foi longe agora, Carlos. Agora tu me colocou aqui na berlinda, mas se a gente for lembrar, antes de 94, Sim. que foi de fato o nosso plano real e que inclusive agora, em julho, a gente completa ali, fazemos 3 décadas, completamos 30 anos do plano real e de um jeito ou de outro, de um nível de estabilidade de moeda. Uhum. Se tu fores lembrar, anterior a 94, por quantos planos econômicos nós passamos? Melhor a gente não contar. Melhor a gente não contar, que a gente vai entregar a idade, né? Vamos É verdade. A gente sabe que teve alguns, né? Teve alguns. E dentro dessa leitura, o que acontecia, né? Era justamente pelo fato de que era uma economia altamente sensível, pelo fato de que a sua moeda, ela simplesmente era criada à medida da necessidade. E se tu fores entender, e aí a gente já está indo para um olhar muito mais técnico, tá? De economia em si, é o quê? A gente sabe que inflação, a gente tem um contexto de que a inflação é porque os preços, o preço de tudo aumenta. Isso. Mas na verdade, conceitualmente, hoje, quando a gente fala para qualquer pessoa, esse é a definição. Só que quando a gente vai entender de base técnica, a definição de inflação é que, na verdade, é a desvalorização do teu poder de compra. Ou seja, se tu fores entender que com R$100 lá em 94, hoje, passado praticamente esses 30 anos, com o mesmo R$100, tu compra, na verdade, equivalente a R$12 e um pouquinho mais. A gente teve, nesses 30 anos, uma desvalorização do nosso poder de 87%, mais de 87%. Então, o Plano Real ele veio realmente para trazer uma estabilidade na nossa economia, dado que, na verdade, existia ali existia um controle da nossa base monetária, e a gente teve essa condução a partir de metas, né, que através do Plano Real é que vieram as metas de inflação, enfim, e até para justamente não termos a desvalorização da nossa moeda. Mas o que faz com que uma moeda ela desvalorize no tempo é diretamente toda a estrutura econômica que está por trás. Se a gente for entender que hoje o Brasil ele não é um país que tem uma eficiência na sua capacidade produtiva, por exemplo, a gente cresce, a gente teve um PIB altamente positivo em 2023, 2022 também, mas o PIB ele é medido por uma questão de consumo, não de produção. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra, né? E aí, por essa razão, e aí também olhando um contexto do quão o país ele consegue ser ortodoxo na condução das suas políticas, principalmente fiscais, que é aquela leitura diretamente do controle das suas contas, né? As receitas versus as despesas, isso também faz com que, à medida que eu tenho déficit atrás de déficit, inevitavelmente eu estou favorecendo um nível de inflação mais alto. Porque de um jeito ou de outro, se eu estou gastando mais do que eu, na verdade, tenho de receita, eu estou de maneira indireta colocando dinheiro na economia. Por vários canais, né? E aí eu estou fazendo com que esse dinheiro, na verdade, quanto mais oferta você tem, mais você desvaloriza. Você tem o aumento da oferta, mas não tem
o aumento da demanda. Então, nessa analogia, eu sei que é um pouco complexo e é um contexto um pouco mais amplo, né? Mas basicamente, quando a gente olha hoje o valor de uma moeda no tempo, é diretamente o quão aquele país faz gestão realmente da sua cadeia econômica, e aí olhando diretamente a sua capacidade produtiva, a sua eficiência em termos de nível, inclusive não só de gestão pública, mas de gestão tributária, enfim. Então aí é um contexto que abrange várias situações. Tá? Uma ótima explicação, até para agora, assim, popularmente falando, porque o nível técnico aqui foi grande. Então, o que a gente pode entender é que você tinha aqueles R$100 lá naquela época e o poder de compra dos R$100 hoje não é mais o mesmo. E hoje, por exemplo, você tem uns R$100 que há um tempinho atrás aqui você comprava ali 2 sacolinhas no supermercado. Hoje, esse 100 passou para 200 e quer 300. Aquelas mesmas 2 sacolinhas. Então, nesse contexto, a gente entende que o nosso poder de compra está cada vez mais fraco, né? Infelizmente. E o que fazer para mudar isso? Hoje, a inflação ela está presente no nosso contexto desde sempre, né? E hoje, olhando como uma forma de você se precaver e buscar alternativas para pelo menos repor esse poder de compra ou você não perder tanto, você tem alternativas hoje no mercado de buscar diversificação para os seus ativos financeiros, né? E dentro dessa diversificação, você vai trabalhar numa espécie de caixinhas com prazos diferentes, né? E também com ativos diferentes, mas que em si se complementam. A saber quais os ativos, a saber quais as formas que você pode buscar essa proteção para o teu capital, e principalmente o teu capital financeiro, né, dentro desse contexto, aí depende muito do perfil de investidor em si, do seu planejamento, do quanto você se sente tolerante e com disposição para colocar alguns níveis de risco dentro desse portfólio, e que não necessariamente é olhando tão somente o ganho e numa janela específica de tempo ou numa alocação tática, que seria aquela ideia de mais market time, não é essa questão, não seria por esse lado, e sim trabalhando realmente um portfólio que você tem ali um contexto de curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Vamos começar então com a pessoa física. Certo. O Carlos tem R$100 hoje. Eu sei que a minha previdência não vai me pagar tanto lá na frente. O que você... Eu vou chamar de Rosa, se você me permite. Pode ser de Rô. Rô, mais bonito. O que o Carlos Rô pode fazer com esses R$100 a curto, médio e longo prazo para que ele tenha, hoje com 30 anos, 65 anos, uma aposentadoria tranquila? Carlos, antes de tudo, quando a gente fala um pouco da ideia de trabalhar um portfólio de investimentos através de um planejamento, definindo muito os teus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Se eu for pensar exclusivamente no longo prazo, que é para a ideia de uma reserva onde lá na frente você vai usufruir com a finalidade específica que seja para complemento de renda, você tem alternativas que você vai construindo, inclusive, ao longo do tempo, com não só um bom retorno, um ganho real, acima, inclusive, do que hoje você tem de maneira passiva na taxa de juros, mas também você tem alternativas e instrumentos que trabalham um diferimento fiscal, que é a ideia de você não ter nenhuma despesa de imposto de renda no meio do caminho, e isso faz diferença quando a gente olha no longo prazo. Como também você já trabalha num sentido de uma reserva que vá já ter também um complemento de previdência, mas que também já vai trabalhar o teu planejamento sucessório. Então a gente tem alguns instrumentos para essa finalidade, mas nada impede também de você, além de ter esse, que trabalha a questão de longo prazo,
de reserva de previdência, de planejamento tributário no decorrer do caminho, você também tem outras alternativas e outros instrumentos, olhando aí ativos de longuíssimo prazo. E a gente pode falar não só na renda fixa, de emissão pública, por exemplo. Hoje nós estamos tendo títulos de dívida do Brasil que pagam o IPCA mais 6. Então, e isso a gente está falando para 20 anos, 30 anos, né? Para a linha do investidor é interessante. Só que é claro, lembrando que é com aquela conotação de longo prazo. No meio do caminho você pode ter alguns resultados que você possa ter a impressão que é como se fosse um investimento que está oscilando no rendimento, mas o que você está objetivando é lá na frente. E você também pode criar ali uma carteira buscando ativos em renda variável, que aí te promovem também ali a leitura de você trabalhar com dividendos, de trabalhar com ativos, que aí a gente está falando realmente de papéis de empresa ou até mesmo fundos que compram ali ativos no mercado imobiliário, por exemplo, e que te permitem ter ali uma poupança de longo prazo, onde você, à medida que você vai recebendo os dividendos, você vai reinvestindo e te colocando realmente num nível de investidor muito mais eficiente, mas sempre considerando para essa situação um horizonte mais de longo prazo. Paralelo a isso, é claro que você vai também ter suas outras reservas, né? Reservas de emergência, reserva para algum objetivo específico que seja mais de médio prazo, e que aí você também pode buscar outras formas de ativos, outras escolhas. Mas eu sou uma pessoa que sou controlada nesse lado. Como é que eu faço para ser controlado nessa situação? Eu preciso aprender a ter essas reservas e a ter esses investimentos. E nesse caso de investimento, quais seriam os melhores investimentos? Então, Carlos, é difícil dizer quais são os melhores, porque, na verdade, a gente tem muita alternativa. Tudo vai depender, antes de tudo, da definição do perfil do Carlos e qual é a capacidade que o Carlos tem de criar essa poupança. Então, quando a gente trabalha com a ideia do planejamento financeiro, a gente sempre começa com a primeira pergunta. Sim. Como é hoje o teu fluxo de caixa? Como é hoje a tua estrutura financeira para fazer com que você tenha a capacidade de ter uma recorrência, uma disciplina para com essas reservas? E não só olhando aquela reserva lá de longo prazo, mas até as tuas reservas que você busca alternativas para investir mais de curto prazo, ou até de emergência. E a gente está falando de ativos mais conservadores, né? E que te pagam hoje o que a taxa de juros, no mínimo, o que a taxa de juros hoje está te rendendo, né? Hoje uma taxa de juros no nosso país, né? A taxa Selic hoje está em 10,75 na data de hoje. Ela pode reduzir para 10,5 ou 10,25, mas já é um nível de investimento já é um nível de retorno que você consegue ter para aquela reserva mais de uma conotação de emergência. Não necessariamente você vai movimentar, mas se você precisar, ela vai estar ali disponível a qualquer momento, sem nenhum impedimento e nenhum pênalti por você estar saindo antes, né? Por você estar movimentando. E dentro dessa ideia de conhecer como o Carlos, né, tem hoje a sua estrutura, qual é a renda dele, qual é o seu custo, a gente sempre faz também uma avaliação com esse investidor, no sentido de que o seu comportamento para com o dinheiro. Hoje, uma das necessidades que a gente coloca para qualquer pessoa que passe por um planejamento financeiro é, primeiro, a sua autoavaliação para com as suas escolhas financeiras. Porque independente de a gente estar num contexto onde você tenha escassez, ou seja, você está precisando rever as suas finanças para começar a ter ali uma capacidade de poupança, ou você tendo uma possibilidade, né, de estar numa abundância, você tem um recurso, você tem uma boa capacidade, você tem já uma boa reserva financeira, independente dos ambientes que a gente esteja falando, dos perfis, ou das situações, melhor assim colocando, a relação assertiva, tanto para esse que está na escassez como para esse que está na abundância, é sempre ligada ao seu comportamento para com o dinheiro.
Independente se você tem muito ou tem pouco, se você não sabe trabalhar o seu dinheiro, Exatamente. você acaba diluindo ele. Primeiro, quando na escassez, primeiro a gente cria ali a necessidade de você se conhecer, se autoconhecer e criar realmente aonde que você pode melhorar a sua capacidade de poupança. E para melhorar a capacidade de poupança vai depender certamente de você ter novos comportamentos, fazer novas escolhas. Uma educação. Exatamente. Você tem que aprender, você tem que ter uma educação financeira. E você sabe que, inevitavelmente, toda escolha ela vai envolver o quê? Uma renúncia. Não que quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala de organização de finanças, você inevitavelmente não vai poder ter mais nenhum gasto que não esteja no orçamento. Não é necessariamente assim, não é tão escrito na pedra. Mas certamente você vai ter que ter a necessidade de ter escolhas diferentes se você quer ter resultados diferentes, né? E muitas vezes hoje a gente conhece algumas pessoas que têm bom poder de poupança, têm uma vida muito confortável, não são altamente endividadas, mas não conseguem criar essa disciplina de olhar uma reserva que seja para um horizonte mais de médio e longo prazo, muito por conta das suas escolhas de agora. E aí a gente tenta trazer essa reflexão. Claro que a gente não é com a conotação de forma alguma dizer onde que você, de que maneira você está escolhendo errado. Não, mas a própria pessoa vai reconhecer em si, dado aos seus objetivos que ela quer, na verdade, almejar, que ela tem ali na frente, o que ela precisa mudar agora para atingir ali na frente, né? E quando a gente olha para a pessoa que está buscando realmente uma ideia de organização de uma reserva financeira mais diversificada para buscar um retorno mais interessante, antes de tudo é avaliar a sua, não só a sua disposição para assumir algo diferente, mas também a sua capacidade de ter isso num horizonte de médio e longo prazo. Por que eu falo disposição? Porque aquela ideia de que não existe hoje eu te dizer que, Carlos, você vai investir nesse ativo que é o que vai te render melhor do que tudo. Não existe. Não existe. Ninguém tem essa bola de cristal. Ninguém tem essa bola de cristal. Ninguém tem essa receita pronta. Normalmente as pessoas imaginam chegar no banco, procurar uma pessoa como você e dizer, ó, onde é que eu vou? Não é aí assim. a gente coloca a bola de cristal, mentira. Mas longe disso, né? E a gente tá brincando, mas na verdade o investidor hoje, ele consegue ser muito mais eficiente quando ele olha para algo mais não só diversificado, mas diversificado de acordo com o seu planejamento e principalmente com a sua tolerância de risco. Se a gente for olhar desses últimos 5 anos, e principalmente olhando ali o período que antecipou um pouquinho ali a pandemia, onde nós já estávamos num nível de taxa de juros mais baixa, olhando todo o nosso contexto nesses últimos, pelo menos ali na época, né, nos últimos 25, 26 anos, a gente já tinha necessidade de sair daquele investidor altamente passivo que só buscava a renda fixa e porque também já tinha uma ancoragem de uma renda fixa que sempre dava ali pelo menos 1% ao mês e que naquela época isso era considerado como se tivesse ficado para trás, era um contexto de museu quase. Ele inevitavelmente teve que degustar outras formas de investir para buscar resultados melhores, né, ou mais eficientes. E nessas outras formas de investir, ele teve que inevitavelmente fazer uma transição para ativos não tão conservadores. Teve investidor que foi realmente bem assertivo e entendeu as escolhas que fez, e mesmo nos momentos de intempéries de mercado, né, nos momentos de mercado mais voláteis, seu ativo eventualmente oscilou, mas ele entendeu o que significava aquilo numa escala de tempo e que, na verdade, ele carregou e até alguns, na verdade, tiveram a disposição, na verdade, de assumir mais risco, aumentando sua exposição. Ao mesmo tempo, aqueles que não se sentiam tão preparados e com medo, na verdade, de perder, saíram no momento errado. Então, por essa razão que a gente sempre vai dizer que a assertividade de você ter hoje na sua reserva financeira um bom retorno dentro das tantas alternativas que nós temos hoje no mercado
vai muito ao encontro, primeiro, do seu comportamento para com o seu dinheiro e, inevitavelmente, você se conhecer em termos de entender realmente qual, de fato, é a sua tolerância hoje para movimentos de mercados mais estáveis e não tão estáveis assim. Ativos não conservadores, quais seriam? Quando a gente fala de ativos não conservadores, é todo aquele ativo que você pode ter uma oscilação no decorrer do tempo de valor. E aí, inevitavelmente, a gente sempre atrela muito a renda variável, né? Como se fosse ativos você comprando participações de empresas, você tendo ativos no mercado imobiliário através de fundos imobiliários, que também é uma renda variável. Ela tem uma oscilação um pouco menor do que a renda ações, por exemplo, mas ela oscila. Mas quando a gente fala também de renda fixa, e a renda fixa a gente tem muito uma conotação de que a renda fixa é a poupança. A poupança oscila? Não oscila. Você tem ali uma previsibilidade de retorno. Mas eu tenho renda fixa que trabalha num horizonte mais de longuíssimo prazo, te propõe a trazer um retorno muito mais interessante do que uma poupança, por exemplo, como é o caso de títulos públicos, olhando o horizonte de longo prazo. A gente até falou para fins de previdência, para fins de aposentadoria, no caso. Mas que ela tem uma conotação de renda fixa, sim, mas ela pode oscilar no decorrer do tempo. E aí a gente brinca que a renda fixa não é tão fixa assim. E existem outros ativos também de renda fixa, por exemplo, de emissão privada, como títulos de dívida de grandes empresas, né? Olhando debêntures, por exemplo. A gente tem até ativos de renda fixa hoje no mercado disponíveis para o investidor, pessoa física, isentos de imposto de renda, mas olhando sempre um horizonte mais de médio e longo prazo. São ativos, em geral, num nível mais moderado, não é tão arrojado, mas que sim, podem oscilar a sua precificação no meio do caminho. Recentemente, nós tivemos uma movimentação na expectativa de como vai se conduzir o nível de juros no Brasil, nesse horizonte de médio e longo prazo, e fez com que as nossas taxas de juros, as expectativas das taxas de juros lá na frente oscilassem. Então, quando eu tenho um mercado mais hostil, mais olhando um cenário de fato mais desafiador à frente, mais difícil, inevitavelmente essas taxas de juros oscilam, e aí esses tipos de ativos mais de longo prazo, olhando títulos públicos, por exemplo, oscilam no meio do caminho a sua precificação. O investidor está perdendo dinheiro? Não. Ele sabe que quando ele contratou, ele tem uma data ali de vencimento. Mas ele vai ter que esperar até 2045, por exemplo, olhando um título que paga IPCA mais 6 hoje? Não necessariamente. Ao mesmo tempo que ele tem movimentos aonde pode ser que no meio do caminho o ativo esteja com uma dada desvalorização por conta de um contexto de juros, das novas emissões de tesouro, enfim, ele pode também estar num contexto onde ele está ganhando mais do que ele contratou. Então, isso pode acontecer, a oscilação não só para movimentos bem de valorização, mas movimentos também de desvalorização para esse tipo de ativo. Né? Para esse tipo de ativo. Então, hoje, quando a gente fala disso para um investidor que busca essa diversificação proporcional ao seu perfil, a gente tenta deixar isso muito claro, de que a proposta para um tipo de ativo como esse não é olhando, claro, uma carteira de curto prazo, é olhando realmente uma reserva que você tenha disponibilidade para trabalhar o horizonte de médio e longo prazo e que vai fazer sentido. Você sabe que tem uma demandada muito grande, né, dessa última geração para cá, nessa questão de investimentos desses ativos, né? Pessoas que são até conduzidas, como, por exemplo, como o Thiago Nigro, que acaba orientando essas pessoas, né, a entrar nesse mercado financeiro, que começou ali há pouco tempo atrás com o Bitcoin, e depois passou a variações maiores, né? Você tocou no assunto do imobiliário, que eu escuto muita gente falando sobre ele também, incentivando a entrar nesse mercado. Eu tenho receios ainda de entrar, porque eu não tenho, como eu falei no começo, eu sou leigo na questão financeira. Mas você acha que é um mercado de risco muito alto?
Mesmo tendo essas pessoas migrando, tantas pessoas indo para esse mercado de investimentos financeiros de ativos não conservatórios? Não tão conservadores, né? É. Na verdade, o risco ele sempre vai existir, Carlos. Sim. Independente de você ir para um ativo exclusivamente conservador, ou mesmo você buscando algo que lhe dê um retorno melhor e que aí você se propõe e se dispõe a assumir esse possível risco. Mas eu acho que é hoje um mercado que está desenvolvendo, sim, quando a gente olha a renda variável principalmente, aí eu incluo diretamente esses ativos de um risco que exige ali do investidor um perfil mais arrojado, mais agressivo, né? E eu te digo que a gente precisa realmente trazer esse olhar desse desenvolvimento, até porque a gente hoje, num contexto mundial, um dos países com uma das menores expressões em renda variável no contexto mundial, e quando a gente olha percentualmente falando de população também. É claro que isso passa por uma questão de amadurecimento e mais educação financeira na base, porque hoje a gente tem aumentado nesses últimos anos essa participação dos investidores nos ativos de risco, não tenha dúvidas. E a gente tem um fomento muito grande de conteúdos hoje nas redes sociais como um todo. Então, de fato, a internet ajudou a propagar isso ainda mais. No entanto, a gente ainda tem, primeiro, né, um dado conflito para com as informações que são veiculadas, a depender dos canais que você utiliza, e, ao mesmo tempo, eu ainda tenho uma postura cultural que busca muito market time, busca muito um contexto de retorno rápido, infelizmente, e que aí, muitas vezes, aquela reserva que eu consegui hoje ter disponível, eu vou para um ativo de risco e que, na verdade, ela não poderia estar ainda no ativo de risco porque eu não tenho a minha reserva de emergência, por exemplo. E na primeira oscilação de mercado, eu me assusto e, na verdade, realizo um prejuízo que não necessariamente eu precisaria realizar naquele momento. Ou seja, a pessoa que não está preparada para ter essa não emoção no mercado financeiro. Ainda, exatamente, não só por uma questão de conhecimento realmente e também de escolha para com aquela reserva. Agora, recentemente, há pelo menos uma semana atrás, um pouco mais, a gente teve a divulgação do Raio-X do Investidor, que é uma pesquisa, na verdade, feita por uma entidade de mercado e justamente retratou ali muito grande que ficou muito claro que no contexto hoje de escolhas como forma de você buscar alternativas para você que seja, né, ter retorno melhor com o seu dinheiro, a gente teve um aumento expressivo das apostas digitais, né, as famosas bets. E até teve um jargão assim utilizado que era o jogo do tigrinho. Ele tem 7 vezes mais pessoas participando do que na própria Bolsa de Valores hoje no Brasil. Então isso retrata realmente um contexto de que, em geral, claro que essa quantidade de pessoas hoje que buscam as apostas digitais não exclusivamente estão fazendo isso porque associam investimento, naturalmente que não. Tomás por aquela questão fantasiosa que acontece na rede social. Retorno rápido, exatamente. Que acontece na própria rede social, né? E aí, justamente quando a gente vai desmistificar a escolha desses canais, né, e dessas alternativas, a gente vê muito claramente ali que as classes, principalmente a classe D e E, ela associa esses jogos de fato a uma forma de como se estivesse querendo ter retorno como se fosse um investimento. E na verdade não é. É uma jogada de marketing também, né? Total. Pouco tivemos esse, a gente pode considerar até como um jogo de azar, né? Sim. Pouco tivemos no Brasil os jogos de azares que foram banidos do Brasil na época, né? E agora retornou o Bets. Nada contra o Bets, pelo amor de Deus, mas é um jogo de aposta rápida, como você falou, que o marketing deles faz com que você
se fantasia por aquilo e aposta cada vez mais. E que tem ali a sensação de um ganho rápido. Um ganho enfim, rápido, às vezes exatamente. até pelo prazer de jogar, de Isso. apostar, enfim, a emoção. Porque alia-se muito o futebol, né? Sim. Hoje a luta em relação a Sim. isso, as apostas. É que a gente está falando de um contexto, na verdade, muito generalista, mas existem inúmeras opções, né? Inúmeras alternativas. Aqui a gente está colocando mais aquela, como se fosse realmente um caça-níquel. Exato. Né? Exatamente. Que aí, de fato, você está colocando ali a sorte no destino, né? Vamos dizer assim. Diferentemente quando você aposta num nível de que você entende que determinado time ou determinado jogador, determinado jogo, enfim, dê um resultado específico ou atinja uma meta específica, né? Enfim. Mas, de fato, fica muito claro que quando a gente entende hoje as escolhas que o investidor faz para com as suas alternativas de guardar dinheiro, muitas vezes elas ficam distantes, de fato, do seu objetivo em si. Ah, poxa, eu tenho o objetivo de comprar uma casa, Sim. mas eu me propus a fazer isso em 5 anos. Então, não necessariamente você precisa buscar alternativas que lhe dê ganho rápido. Você tem 5 anos, a gente está falando de médio prazo, empiricamente falando, né? Uhum. Então, você pode ter alternativas de buscar rendimentos melhores para esse prazo, mas inevitavelmente você vai ter a necessidade de abrir mão de liquidez, que é aquela ideia de disponibilidade do recurso. Uhum. Você vai ter necessidade de certamente assumir ter uma tolerância um pouco maior do que tão somente no conservador. E é claro, aquela ideia de você associar que eu consigo ter um ganho rápido em X tempo porque eu estou seguindo que seja um amigo, que seja um influencer, que seja determinado, enfim, isso é muito sensível, tá? Não sou contra diretamente a todo esse conteúdo, mas eu tenho algumas ressalvas, porque Sim. não necessariamente a receita que você está me passando serve para mim ou serve para ele. Sim. Entende? Exatamente. Eu tenho que Mas ter conhecimento para no fazer contexto essas geral, escolhas. voltamos àquele princípio, né? Você tem que não pode ser uma pessoa tão emocionada, Sim. porque até isso eu escuto de alguns investidores que eu acabo atendendo aqui, sobre essa questão, né? Você tem que trabalhar o seu emocional porque você vai ver ganhos não, né? Valores altos em que você achou que chegou lá e uma queda muito brusca em que você achou que perdeu tudo. Se você no meio do caminho retirar ou fizer um movimento contrário, você acaba perdendo o jogo, né? O impulso da questão financeira. E aí, diretamente nesse contexto que tu colocas, vem aí então o comportamento do investidor, né? O comportamento do investidor. E sabe que é o que é vai engraçado? definir de fato o resultado disso, né? O engraçado porque eu perguntei para você sobre isso, porque eu tenho um filho que vai fazer 17 anos. Eu tive um filho muito cedo. Começou cedo a produção. Bem cedo a produção. Vai fazer 17 anos, ele me pergunta muito sobre essa questão. Ele desde os 16, de 15 para 16 anos, ele gosta dessa linha de investimento. Ele me pergunta, acaba estudando um pouco sobre isso aí. E gosta de fazer pequenos investimentos. Bacana, ótimo. É muito bacana. E assim, mas onde remete a minha pergunta? Rô, você precisa ter valores altos para começar a fazer um investimento desse? Não. Hoje você tem alternativas e até com a ascensão dos bancos digitais que te trazem essa disponibilidade de você ter acesso Sim. aos mais inúmeros canais hoje e ferramentas de investimento, né? Você não necessariamente precisa ter uma boa quantia. Você pode estar começando que seja com R$100, com 200, enfim. A questão é você fazer a escolha de acordo, de fato, com o objetivo que você tem para aquela reserva, né? E tem alguém que consegue orientar o Carlos, que é leigo, para fazer isso? Tem sim. Hoje, em geral, todas as instituições financeiras, sejam elas bancos tradicionais, bancos digitais, corretoras de investimentos, sempre tem um canal onde você pode escolher o seu atendimento, seja um atendimento virtual, seja um atendimento presencial, seja um atendimento por telefone, enfim. Sempre vai ter alguém para te orientar.
tá? E até ajudando nesse sentido de criar criticidade às informações que você recebe desses canais comerciais, vamos dizer assim, né? Algumas entidades, inclusive a própria Ambima, que é a Associação de Mercado de Capitais, de Bancos de Mercado de Capitais, o próprio Banco Central, a própria CVM, que são órgãos que regulam hoje o mercado de investimentos, tem conteúdos bem bacanas no sentido de ajudar, de fato, a pessoa, o investidor comum, a conhecer um pouco mais dessas alternativas e, ao mesmo tempo, de trabalhar ali um pouco de por onde que ele começa, de acordo com o seu objetivo. Fomentando realmente essa ideia da educação financeira através de você se planejar mediante as suas reservas, né? E te ajudar nas escolhas de acordo, de fato, com os teus objetivos. Uau! Como é que é o nome do maridão? Winfried. Winfried. Uau! Uau! Winfried. Winfried Fred. Mais conhecido como Fred. Fred. Olha, Fred. Parabéns. Planejamento tributário. Sim. Como posso minimizar minha carga tributária de forma legal e eficaz? De fato, a gente está falando no contexto de pessoa física? Isso. Por enquanto na pessoa física, não vamos chegar na jurídica. Certo. Quando a gente fala de pessoa física, existem sim alguns instrumentos bem interessantes que conseguem minimizar o impacto tributário. A saber de você não pagar imposto de jeito nenhum, isso é mais difícil, porque cada estrutura de renda, quando a gente olha para o profissional, quando a gente olha para a pessoa, tem a sua realidade, aí a gente precisa entender. Mas quando a gente fala hoje de uma pessoa que tenha uma renda que seja tributável e tributável já na fonte, por exemplo, mesmo que ela seja também empreendedora e que consegue tirar uma parte da sua renda ou boa parte, maior parte da sua renda via a empresa que ele associa como dividendos, por exemplo, dividendos até então ainda não é tributado, né? Então ele consegue ter um impacto tributário só na empresa e não na pessoa física, né? Então ele consegue apartar esse valor. Mas sobre a renda tributável em si, ele tem algumas alternativas que ele pode estar buscando realmente para minimizar o pagamento de imposto no decorrer da sua vida laboral, né? E aí a gente vai associar a um planejamento de longo prazo, porque isso é um instrumento que associa à previdência privada, que aí ele pode estar tendo uma contribuição sobre o valor da renda tributável dele anual, sim, ou mensal, enfim, mas sempre limitado a 12% dessa renda tributável dele anual, numa reserva de previdência complementar, que na verdade vai associar ali a um plano gerador de benefício livre, né? Um PGBL, como a gente fala, e que aí ele tem um impacto tributário menor, além de que obriga ele a fazer uma reserva de longo prazo e lá na frente ele vai ter aquele valor capitalizado e uma reserva financeira que vai poder ser utilizada seja para um complemento de renda ou até para realizar um objetivo específico, a compra de um bem, enfim. Olha, seguir essa cartilha aí não é fácil. Mas também não é tão difícil. Não é tão difícil, claro. Cortar cabelo também não é tão difícil. Então, me dá uma tesoura para te ver. Seguros. Que tipos de seguros são essenciais para proteger minha família ou meu patrimônio? Isso é bem importante. A gente não tem ainda uma cultura, ela começou a ficar um pouco diferente, na verdade, o comportamento hoje das pessoas pós-pandemia, mas muito porque sentiram na pele ou tiveram situações muito próximas, né? Mas quando a gente fala hoje da ideia de planejamento, eu envolvo também a questão da proteção, principalmente do teu patrimônio, tá? E aí, quando a gente fala patrimônio, a gente também associa diretamente ao teu planejamento através de um seguro. Hoje são inúmeras alternativas que você tem e, em geral, para uma pessoa, para um profissional que tem ali já a construção de um patrimônio, tem os seus dependentes legais, ele pode ter ativos, na verdade,
produtos que se complementam. Ele pode ter a escolha de um seguro de vida, de fato, com a finalidade de dar aí o suporte, principalmente na sua falta, para com os seus entes queridos, ou até mesmo um seguro que, na verdade, o cubra mesmo em vida, quando de um acidente, que lhe traga ali alguma invalidez, enfim. Além de que ele também pode ter um seguro que vem com a finalidade de complemento de renda, seja na falta dele ou mesmo também quando não tem ali ou fica inválido ainda durante a sua vida laboral. Uhum. Esses são alguns dos produtos que a gente entende hoje que são importantes dentro de um planejamento financeiro de um profissional que já está na construção ali da sua vida, do seu patrimônio, né? E que, na verdade, não se conflitam e, na verdade, eles se complementam. E aí, é claro, há outras alternativas. Eu posso, quando eu trabalho com um profissional que seja ali um profissional que dependa né, um profissional liberal, normalmente, né, que é ele que faz a sua carga horária, é ele que define a quantidade de clientes que vai ter no mês, enfim, é ele que faz a sua renda, ele que define diretamente. Então, eventualmente, se ele ficar uma semana por uma questão de alguma moléstia, enfim, ele fica sem renda. Sem renda. Ele pode também ter uma cobertura de uma renda temporária para esses casos. Além de que os outros ramos, né, olhando ramos que não são elementares, mas que complementam a proteção do seu patrimônio. Então, isso também é feito dentro de um escopo de um planejamento financeiro completo, entendendo a realidade daquele profissional, daquele cliente. E aí... Você é iluminada. Então, porque essa luz não para. Um outro fator que a gente coloca dentro dessa realidade é que, muitas vezes, a ideia de você ter esse planejamento patrimonial através do seguro também te traz muito mais blindagem do seu patrimônio na fase de sucessão também. Eventualmente, hoje, na sua falta, quando você tem ali o inventário, ele é altamente custoso. E nada impede que daqui a pouco a gente não tenha ali uma revisão dessas taxas hoje de transmissão de bens, né? Elas não são baixas essas taxas, né? São caríssimas. São caríssimas essas taxas, e quando você também coloca dentro desse meio o custo, por exemplo, do profissional que vai conduzir tudo isso com você, também é elevado, né? Então, muitas vezes, a gente tem situações de famílias que têm um bom patrimônio, só que é um patrimônio imobilizado. E quando eu falo de patrimônio imobilizado, você não tem liquidez. E aí, muitas vezes, você tem ali algumas penalidades ou fica muito restrito para dar continuidade nos processos de inventários, porque você não tem a devida liquidez para dar sequência a todo o processo. E um seguro de vida te ajudaria muitas vezes nessa situação. Ou te aliviaria, né? E há instrumentos também de investimentos, e aí a gente está falando do patrimônio financeiro, que também tem uma possibilidade de você trabalhar já a sucessão, que é o caso da Previdência Complementar, que eu até já havia comentado, e que não entra em inventário. Essa Previdência Complementar, eu quero dar uma olhada. Já me ofereceram alguns tipos de seguro complementares que eu achei interessante, que eu estou estudando, principalmente porque eu sou autônomo. Sim, e aí empresário, mas sou autônomo. Né? Como você falou, se eu ficar uma semana sem trabalhar, eu preciso que alguma coisa cubra essa renda. Sim. Graças ao meu bom Deus, eu não fiquei doente durante esses 18 anos, né? Puxa vida. Olha, eu vi muitos que já ficaram e tiveram grandes problemas, né? Uma doença aqui, outra ali, mas você tem que ficar um tempo parado, acaba atrasando o seu lado financeiro. E também, se você deixar para depender, muitas vezes, desses casos, né? De uma previdência social, que tem ali, né, a cobertura por invalidez que seja temporária, em alguns casos, você também ainda fica muito restrito. Porque certamente, além de ser burocrático, demora e muitas vezes não vai gerar a renda que vai gerar a renda que você necessita para poder cobrir pelo menos o mínimo da que você... A questão da pandemia, claro que foi
num todo, foi complicado para todos, né? Sim. Todos tiveram complicações. Sim, Os prestadores de sim, serviços sim. tiveram uma complicação muito grande, porque Muito dependiam severa. do seu trabalho, né? E as pessoas, prestadores de serviços que não escutavam o arro naquela época, que não faziam o seu Já não tinham feito seu dever de casa, né? seu o seu dever de casa, planejamento. acabaram tendo mais problemas ainda. Inevitável. É inevitável, né? Inevitável. Dívidas e empréstimos. Como posso gerenciar minha dívida de forma eficaz e empréstimos de formas mais rápidas? Novamente, a gente fala de comportamento. Existe alguma estratégia para reduzir esses juros? Existe, Sim. mas antes de tudo, a gente dá um passo antes, né? No sentido de entender o que fez você ter essa escolha de contrair uma dívida. Porque a gente fala muito da questão do crédito consciente. E o crédito como um todo, ele não é o vilão da história, considerando que você está utilizando ele de maneira consciente. Ele, na verdade, ele pode ser um acelerador para a conquista de um patrimônio. Você, na verdade, se planeja para ter aquela liquidez e justamente você está conquistando ali um determinado patrimônio, olhando, por exemplo, o seu primeiro imóvel ou a compra realmente de um imóvel, que seja para investimento, que seja para você, ou até mesmo quando você quer fazer uma melhoria ou quer ampliar ali a sua estrutura hoje empresarial, a sua estrutura da sua empresa, você pode também ter essa recorrência de financiamentos específicos num custo equilibrado, mas tudo ficando muito dentro da tua capacidade financeira mensal para honrar, de fato, aquele compromisso, né? E aí, dentro dessa ideia, quando o crédito consumido de maneira consciente, as alternativas que a gente busca é o quê, né? Se você quer diminuir o impacto de juros, é você tentar quitar o mais rápido possível. E utilizando também ferramentas hoje, de acordo com as linhas que você contrai, que podem também te ajudar a bater esses juros, que é o caso, por exemplo, de quem tem FGTS, né, que utiliza no financiamento imobiliário. Mas, em geral, quando a gente olha para a parte do crédito, e que hoje muitas vezes é a maior dor de cabeça, quando a gente vai olhar ali o nível de endividamento que a gente tem hoje da população brasileira e que é bem elevado, quando a gente vai destrinchar ali de fato que tipo de dívida, são as dívidas realmente, infelizmente, mais caras. E foram dívidas contraídas diretamente daquelas linhas de crédito de acesso mais facilitado. E a gente está falando diretamente de cartão de crédito, de cheque especial, que aquele limitezinho fica lá na conta disponível, aqueles créditos pré-aprovados que muitas vezes você, num time muito rápido, você já tem ele disponível imediatamente. Enfim, então, quando créditos não bem planejados, inevitavelmente se tornam mais caros ali na frente. É uma isca? É uma isca, sim, porque inevitavelmente nós somos incentivados ao consumo de maneira instantânea e a todo momento. E através hoje das ferramentas via as redes sociais que já utilizam a inteligência artificial para justamente identificar o teu perfil de consumo e inevitavelmente já te direcionar para um nível de oferta de serviços, de produtos, enfim, e que você tem a tendência de consumir, você pode realmente tá utilizando o crédito de maneira errada inconscientemente, né? Até porque você está olhando, a gente tem a tendência de pensar muito no agora, no imediato, e em 1 minuto eu consigo fazer uma compra independente do valor pelo meu celular, mesmo eu não tendo necessariamente o dinheiro agora, mas eu posso parcelar, eu posso contratar um crédito, enfim. Então, inevitavelmente isso ajudou diretamente as ferramentas de acesso muito mais estratégico para a oferta hoje de incentivar o consumo imediato, ajudou a trazer, a
colocar a nossa sociedade hoje num nível de endividamento muito mais elevado, infelizmente. Combinado com uma falta de educação financeira, ou muitas vezes eu não controlo o meu fluxo financeiro, né? Poxa, no cartão é R$1.000, mas eu vou pagar em 10 vezes de 100? Puxa, R$100 é tranquilo, mas 100 aqui, 100 lá, 50 ali, 50 no restaurante, vai na padaria, e quando vai ver a tua fatura, clonaram o meu cartão, porque não foi eu que gastei. Não fui eu que gastei esses 1.000 e poucos reais no mês aí, mas era só R$100. Mas é como você falou, era 100 aqui, 100 ali. 100. A tal da inteligência emocional, a tal da educação financeira, né? Sim. E aí isso tudo impacta, né? Muito. Vamos para o lado jurídico? Jurídico. Pessoa jurídica? Vamos lá. Vamos lá. Espero saber responder. Com certeza. Essa é fácil. Planejamento financeiro empresarial. Sim. Né? Como podemos criar um plano financeiro abrangente para a empresa? Principalmente as que estão iniciando, né? Incluindo orçamento, previsões financeiras e gestões de fluxo de caixa. Como podemos fazer isso? Antes de tudo, a gente sempre parte da ideia do seu plano de negócio. Né? A gente já teve algumas conversas, né? E a gente tem hoje uma sociedade, o brasileiro em si, ele é altamente criativo na forma de empreender, ele se reinventa. E, no entanto, infelizmente, o nosso ambiente jurídico não incentiva tanto assim para ele realmente empreender de maneira mais, no caso, né, mais eficiente, digamos assim. Sim. Mas, antes de tudo, o primeiro passo é você definir o seu plano de negócio. O que seria o plano de negócio? É você definir de fato qual vai ser a sua linha de trabalho e qual vai ser o seu investimento inicial. Dado que, para o investimento inicial, você já vai criar ali no plano de negócio a expectativa de retorno que você vai ter. Essa expectativa de retorno, ela considera um ambiente onde você está sendo muito otimista, você está sendo neutro, equilibrado e você está sendo altamente pessimista. Porque você, em cima desse desenho, você vai ali mapear de fato os seus limites de como você vai assumir novos ou aumentar o seu investimento nesse empreendimento, se você tem essa capacidade e se você consegue, inclusive, num cenário mais pessimista, cobrir o seu fluxo, né? Caso eventualmente você, no plano de negócio que você definiu, em termos de investimento, em termos de expectativa de retorno, em termos de desenho de fluxo de caixa para você definir ali o seu payback, né? Como que vai ficar a última linha? De fato, a última linha é o resultado. Você vai conseguir ter capacidade num momento de escassez, né, de um momento mais pessimista. Por quanto tempo que você vai conseguir suprir aquilo, né? Por si próprio, Sim. sem depender de um capital de terceiro ou comprometer, de fato, o seu planejamento financeiro como pessoa física, né? Então, antes de tudo, você define esse plano de negócio. O segundo você nunca deve misturar as suas finanças. Ou seja, inevitavelmente, quando a gente vai entender hoje o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, e que tem ali uma linha de negócio que muitas vezes é assertiva, é inteligente, tem mercado, mas por uma questão de não ter desenhado ali diretamente no seu plano de negócio o seu nível de margem de retorno, enfim, e por vezes só por estar olhando que está tendo receita, está entrando, você confunde muitas vezes esse fluxo de caixa da sua empresa com o seu fluxo de caixa pessoal. Infelizmente, isso tende a dar errado em algum momento. Ele até pode ser suportado por um determinado tempo, mas quando você pode se dar conta, você já está ali num nível de capacidade financeira muito comprometido, ou não ter, né? Então, por essa razão que o primeiro passo, você tem o seu plano de negócio, segundo passo, você não mistura o seu fluxo de caixa pessoal com o seu
fluxo de caixa da empresa. Ou seja, você é funcionário da sua empresa, você determina um valor que você vai receber no mês. Sempre. Né? E aquele é o valor que você vai receber e o que sobrar você investe na sua empresa. Exatamente. E aí você tem que ter, inclusive, dentro desse valor definido, esse plano de reinvestimento, que é a ideia do que você bem colocou. Você está ainda numa linha de negócio que está expandindo, que está crescendo, né? Então o reinvestimento ele se torna importante. E às vezes não diretamente o reinvestir no sentido de que o que eu vou fazer de novo? Não, mas você ter um nível ali de capacidade de suportar um fluxo de caixa que eventualmente não fique na média de que você havia desenhado, mas você tem ali um capital de giro disponível através da sua própria reserva para justamente te dar esse fôlego para esses momentos. E que é claro, daqui a pouco, à medida que você vai conseguindo ter mais eficiência no seu empreendimento, você pode também já ter um plano de negócio ali para desenvolvê-lo, fazer com que ele cresça ainda mais. Sinceramente, entre 10, 8 é a que corre 8 empresas que correm esse risco, pequenos, né? Acabam tendendo para esse lado, infelizmente. Né? E muitas vezes também tem ali um olhar muito da linha de desenvolvimento, da linha da atividade fim da empresa, mas não tem o mesmo desenvolvimento da parte de gestão financeira de fato, né? Então, por essa razão que muitas vezes também não consegue ter a mesma visão, a mesma olhar perspicaz, né? Para conduzir os dois lados, o desenvolvimento, a linha de frente, o negócio em si, como também a gestão financeira, e aí meio que fica dividido e não consegue dar atenção boa para os dois lados, né? Então, às vezes também, a depender da estrutura de negócio, vale também ter um profissional que te ajude nessa parte principalmente de finanças, né? Mesmo sendo pequena a empresa, né? Exato. Que se você tem uma empresa pequena, você pode recorrer aqui hoje ao Sebrae, por exemplo, vai te ajudar muito. Hoje a gente tem algumas entidades e o Sebrae é um dos que desenvolve bastante esse papel de te ajudar nessa construção, nesse olhar de gestão estratégica realmente, né? Te dá, inclusive, caminhos para você buscar ferramentas. As entidades de classe também, que te fomentam esse olhar de troca de ideias, de troca de experiências, né? E a gente fala das entidades comerciais, entidades sociais, enfim. E também, vale também colocar aqui que hoje, principalmente o contador, né, ele tem um papel muito importante como um consultor financeiro, porque vale você, dentro da ideia de você desenhar o seu plano de negócio e entender ali qual a expectativa que você tem até de faturamento, já ter também um olhar de como você vai trabalhar de maneira mais eficiente a questão toda do seu custo financeiro em si. E aí a gente olha para a parte tributária diretamente. Aí o papel hoje de um contador também se faz muito importante. Que não é uma coisa muito fácil para quem empreende, né? A carga tributária, né? Na verdade, a gente fala que é o sócio oculto, né? Sócio que na oculto verdade não é mais oculto, né? Mas de fato é de suma importância também ter esse cuidado. E aqui não é fomentando você ter o caixa 2, não. É você buscar ferramentas que te ajudem ou caminhos, né, que te ajudem a trazer de fato um nível de eficiência tributário melhor para o tipo de negócio que você tem, que você empreende. Ou seja, vai buscar ajuda, sempre, porque ninguém empreende sozinho, sem a ajuda de profissionais como você, o Sebrae, para que você tenha um entendimento maior do mercado, das cargas tributárias no geral. Buscar na rede, exato, né? Buscar na rede essas trocas de experiências, principalmente, né? Dentro dessas, principalmente dentro das entidades que estão ali disponíveis para dar esse apoio e orientação. Já responde algumas perguntas que a gente fez, uma pergunta que a gente ia fazer aqui agora, porque a gestão de capital de giro, como podemos otimizar a gestão de capital de giro da empresa para garantir liquidez e solidez financeira?
O primeiro de tudo é eu acho que começa muito pela gestão do teu fluxo de caixa, né? E você definir de fato o quanto que você tira de renda mensal, e aquilo é como se você se tratar como funcionário. E dentro do resultado da tua empresa, você tira de fato ali todos os teus custos, e o que realmente fica como receita e como lucro, no caso, você trabalhar o reinvestimento disso, né? Que é aquilo que a gente falou no começo. Exatamente, exatamente. E naturalmente também ter bons parceiros financeiros, né? Para te ajudar nessa gestão. Até recentemente eu estava conversando com um empreendedor que já está no mercado, ele está no mercado de varejo, já há pelo menos 2 décadas, e ele até recordou o quanto que era caro você trabalhar, por exemplo, com cartões de crédito, né? Porque até então existia no mercado um monopólio, né? E simplesmente as empresas praticavam ali as taxas que bem entendiam. A depender, é claro, também do que você tinha uma margem de barganha de acordo com o quanto que você tinha de volume de transação, né? Continua tendo essa barganha, na verdade. Continua tendo, só que você tem hoje um mercado muito mais aberto. E, ao mesmo tempo, num olhar que, se você colocar de 10 anos para cá, a gente teve um aumento significativo desses prestadores de serviços, né? Ainda é caro? Considero que ainda é caro, mas num formato muito diferente do que era há pelo menos 10 anos atrás, talvez até nem tanto. E uma outra forma também de que eu acho que ajudou a trazer um formato totalmente diferente no nível de possibilidades de você ter hoje alternativas para os seus clientes, de como eles podem estar pagando o seu serviço. Sim. É realmente o movimento do Pix, né? Que trouxe aí essa possibilidade de você já ter um fluxo dentro do teu caixa sem custo da transação, porém você é tributado. Chegamos lá onde eu queria que ela chegava lá, tá vendo? Vamos. Não tem jeito, você vai ser tributado. O Pix não é de graça, gente. Não vai ser, e não tem como. Existe outro fantasma, né? De que isso vai aumentar essa tributação em cima do Pix, né? Vamos ver. São possibilidades, né? São possibilidades reais, que a gente nunca... Reais, né? Que a gente, na verdade, nunca descarta, né? São possibilidades reais, né? Bom, enfim. Para o jurídico, financiamentos e investimentos. Quais são as melhores opções de financiamentos disponíveis para a necessidade de crescimento de uma empresa? Normalmente, as alternativas para capital de giro, para financiamento em si, ele sempre vai estar ligado, primeiro, qual a finalidade específica e qual é a garantia que aquela empresa vai se propor. Diretora, eu não tenho como parar. A colocar na operação. Porque nada mais é do que hoje o custo de uma determinada linha de crédito, seja para pessoa física ou jurídica, mas aqui a gente está falando de pessoa jurídica especificamente, vai depender primeiramente da finalidade daquela linha que ele vai utilizar e qual é o tipo de garantia que ele vai colocar. A depender do tipo de garantia, e é claro, a sua classificação de crédito em si, né? É que ele vai ter a sua precificação. Ou seja, o que vai ter, o quanto de juros de fato ele vai ter naquela transação. Tá? Naturalmente, quanto melhor for o tipo de garantia, por exemplo, não só garantias reais, mas garantias de recebíveis, garantias de investimentos, por exemplo, você consegue ter um custo naturalmente melhor. Mas tudo é avaliando a partir da finalidade em si daquela linha de crédito. Já uma pergunta aqui de estratégia tributária, quais seriam as melhores estratégias tributárias fiscais que podem ajudar a minimizar a carga tributária? Eu acho que estratégia tributária não tem, né? Então, hoje a gente tem alguns regimes tributários para as pessoas jurídicas que vai estar ligado diretamente ao seu volume de faturamento. Exato. Né? E é claro também, naturalmente, ao seu ramo de atuação, né?
Mas, em geral, hoje... Prestação de serviço é uma que tem que fugir, não tem como, não foge. É prestação de serviço. Prestação de serviço, aí você tem ali um impacto tributário não só municipal, mas aí também tem toda a tributação Sim. a nível federal. Não é um sócio, né? A gente coloca o Estado como um todo, né? Que aí entra os 3 entes, né? Mas hoje em si, as alternativas que você pode buscar para ter uma eficiência tributária dentro da estrutura da tua empresa vai depender realmente do teu regime, tá? Tu consegue ter uma leitura de um impacto tributário menor a depender, é claro, da tua atividade quando você opta pelo lucro presumido, porque você já parte ali de uma alíquota já específica, né? Mas isso também vai depender aí, porque é muito abrangente, né? Sim. Vai depender muito do ramo que você atua. Você tem a alternativa de, inclusive, utilizar o próprio crédito como uma forma, a despesa que você tem financeira, né, com financiamentos contraídos pela empresa, porém, quando a empresa é lucro real, aí lucro real a gente está falando de grandes empresas, de faturamentos realmente aí de alguns milhões. Então, alternativas existem, mas aí cada caso é específico. Um caso específico para cada um, eu entendo. Isso. Até que você falou numa questão ali do lucro presumido, ele cabe à prestação de serviço? De fato, isso é bem específico, não é a área que eu atuo, mas eu entendo que sim. Tá? Ele tem uma diferença abrupta ou não para o Simples? É possível que sim, porque o lucro presumido, ele já considera que o teu faturamento, que fica numa linha de até, se falo engano, 3 milhões ano, ele já fica a depender do teu nível de serviço, né, numa alíquota definida. E essa alíquota, se falha engano, ela fica ali na ordem de até, acho que 16,5%. Eu posso estar falando errado, tá? Eu acho que não, porque eu ouvi mais ou menos isso, porque o Simples ele chega na faixa de 17 a 18. É alto. E aí vale então, é alto. Então vale então você fazer uma consultoria específica que seja com um profissional na área de contabilidade ou até de direito tributário, né? Para te dar o que de fato vai ser interessante na tua estrutura hoje de empresa e dentro do nível de faturamento que você tem, o que é mais interessante em termos tributários realmente. Aí eu não posso me comprometer, porque vai ficar gravado, né? Então, se eu te falar alguma coisa... Proteção patrimonial. Quais são as melhores práticas para proteger os ativos da empresa contra riscos financeiros, né? Ilegais e de responsabilidade? Isso, até hoje já existe algumas alternativas no mercado que justamente traz essa proteção. Primeiro, para com o próprio patrimônio da empresa, que você já pode ter ali um seguro empresarial que já é acordado que, eventualmente, na falta de algum dos sócios, automaticamente aquela parte já é suprida, porque vai para os dependentes, né? Mas a empresa não se descapitaliza. Você tem algumas alternativas, inclusive, de seguro de responsabilidade social, inclusive até para profissionais, como pessoa física, também profissionais liberais também podem contratar esse tipo de cobertura, e que te dá ali um respaldo financeiro em situações, né, que eventualmente você possa ser lesado no sentido do que contratou o seu serviço, né, enfim. Então, são alguns instrumentos que você tem hoje no mercado. E, é claro, né, as coberturas aí dos próprios seguros de vida, dos sócios como um todo, né? Muito bom. A última, que não é a última. Estratégias de crescimento. Que estratégias financeiras que a gente pode adotar para impulsionar o crescimento sustentável da empresa? Olha,
O tema sustentabilidade ele tem sido bastante veiculado e colocado em atenção hoje, independente do ramo que você atue, né? E eu te digo que até o próprio mercado de capital, né, o mercado de investimentos como um todo, tem também aumentado consideravelmente não só o nível de oferta, mas também a própria legislação para com esses tipos de ativos de empresas que buscam sustentabilidade, né? Mas tudo que você atrelar à sua marca e que traga cunho ali de uma empresa sustentável, que fomenta de fato, né, a sustentabilidade como um todo, em todos os seus processos, não agredindo o meio ambiente, trabalhando inclusão, trabalhando o interesse pelo social, né, de maneira genuína. Eu acho que isso te traz mais evidência e valorização da tua marca. Então, financeiramente, isso te traz um status, né, uma valorização pela preferência do teu serviço ou o teu reconhecimento, né? E aí, da parte financeira, olhando em termos de ativos, em termos de escolhas para as tuas alocações financeiras mesmo, de reservas do CNPJ, né? Aí você tem algumas alternativas que inclusive te trazem rendimentos bem interessantes e com uma disponibilidade. Inevitavelmente a gente está falando de alternativas em renda fixa, tá? De emissão bancária normalmente, e também estruturas de crédito privado que buscam vários ativos simultaneamente, né? Por favor, diretora. De baixo risco. Pode fazer essa pergunta. Eu tenho uma pergunta que sai dar um pouquinho, mas o brasileiro, de uma maneira geral, até como tu falou, que eles são endividados, nós não temos uma educação, nós não sabemos lidar com o dinheiro, nós não temos uma educação que venha desde a infância, né? Tá. E nós não tivemos essa educação financeira em colégio, às vezes em família. E para reverter essa situação de um pai, de uma mãe que não sabe, que estão aprendendo, que estão endividados, como que a gente pode fazer para começar a mudar essa nova geração, ensinando de alguma maneira? Não sei se tem uma dica, me corrige. Não, tem sim, e é sempre possível mudar a realidade, só, na verdade, parte sempre do quanto a gente se dispõe a querer realmente trazer um resultado diferente, né? Mas aí vai diretamente nas nossas escolhas. Mas o primeiro passo, e a gente coloca sempre muito no sentido de diagnóstico. Qual é o seu diagnóstico? Ou seja, você se autoconhecer. Mas normalmente quando eu vou avaliar ali as minhas despesas, eu já sei quais são as minhas principais contas, eu já sei quais são as minhas principais fontes de renda e aonde eu normalmente gasto mais o meu dinheiro, gasto mais o meu recurso. Perfeito, mas você sabe na cabeça. Quando você coloca isso anotando, que seja, e hoje a gente tem várias alternativas, tá? A gente brinca no sentido de anotar no caderno, né, na caderneta, mas você tem planilhas, você tem aplicativos hoje muito intuitivos, de maneira totalmente gratuita, né, para você estar baixando a qualquer momento e até já saindo ali com um relatório dentro das tuas informações que você vai alimentando. A questão é você ter o hábito para isso, você já consegue ter uma outra conotação, porque muitas vezes aquele gasto que a gente tem 2 vezes no mês lá no salão para fazer a barba ou cortar o cabelo, ou às vezes quando eu vou fazer a unha, ou quando eu vou tomar um café, aquela passadinha rápida no mercado, mas só foi R$50. Esses gastos extras, que normalmente é o que comprometem hoje o seu resultado como um todo. E muitas vezes a gente acha que se conhece, mas não conhece. Então, por isso que o hábito de anotar, você começa a ter o diagnóstico do seu fluxo de caixa e você consegue entender ali aonde de fato está o vilão, digamos assim, né? E ali você começa a trazer
alternativas para ter alguns comportamentos diferentes, como, por exemplo, colocando alguns objetivos de o meu limite, meu orçamento, que seja para algum gasto que eu consiga ter uma redução, vai ser de X, né? Posso buscar as alternativas de aumentar minha renda também, mas antes de tudo eu tenho que me conhecer. A partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu identifiquei ali onde está a minha dor e eu consigo já implementar um novo hábito desse controle, desse autocontrole, eu começo a trazer novos resultados. A partir do momento que eu tenho esses novos resultados, eu começo a ter a cultura realmente de poder ter economias e começar, de fato, a ter reserva financeira. Sempre começando, é claro, para a minha reserva de emergência. E depois, então, atrelando ali novos objetivos que eu me proponha para curto, médio e longo prazo. Andou olhando a minha pauta, né, diretora? Essa é a minha última pergunta. Existe a fórmula da riqueza? 10% aqui, 20% ali? Existe, na verdade, eu não diria que existe a fórmula exata. Da riqueza. Existe alguns caminhos que você pode seguir, mas a fórmula que vai ser mais condizente para você buscar a sua riqueza, né, a fórmula que vai ser mais adequada para você, é realmente você que vai descobrir, né? O que a gente sempre indica é, você está começando diretamente sempre com a sua reserva de emergência. E essa reserva de emergência, ela tem ali uma conotação de que não é para você ter grandes rendimentos, não. Ela vai estar em algo mais previsível de retorno e que vai estar disponível numa emergência que você de fato tenha. E aí o indicado é sempre você olhar pelo menos 6 vezes o seu custo mensal. Então, se você tem uma despesa fixa de pelo menos ali todos os meses R$5.000, vamos supor aqui, então você tem que ter pelo menos 6 vezes R$5.000. Estou falando aí de uma reserva de pelo menos R$35.000 que fica na questão de emergência. Mas isso é cravado na pedra? Não, isso é um indicativo. Quando a gente fala sempre da ideia do comportamento com o dinheiro, eu sempre vou colocar a realidade daquela pessoa e dentro quais são as suas necessidades e de fato quais são suas dificuldades, né? E aí sim a gente começa a destrinchar ali qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma de a gente buscar realmente essa ideia de trazer para uma capacidade de poupança de fato, sem, num horizonte de pelo menos médio prazo, comprometer de fato o que você gosta de fazer, aquele momento de lazer, aquele presente que você quer tanto se dar, sempre sem te privar realmente do que você gosta, mas na verdade te trazendo para uma consciência de que você pode ter, mas quem sabe de uma forma ou num tempo diferente. Mas inicialmente você vai ter que passar por esse processo de regularizar todo o teu âmbito, todo o teu eco, para que você ali à frente consiga se dispor dessa situação, né? Exatamente. No entendimento de que agora, por exemplo, como você falou, nós temos que ter essa reserva emergencial. A primeiro momento assusta, né? Você tem ganho um fixo de 5.000, você precisa ter 35.000 ou 30.000, acaba no primeiro momento se assusta, mas isso não é um fixo, né? Isso pode ser muito variável. Aqui eu fiz uma conta, né? Mas o mais importante, de fato, a partir do seu diagnóstico, você vê onde está a sua dor. Sim. E como que você faz para realmente saná-la, seja eventualmente uma despesa mais elevada, um juros mais alto que está realmente comprometendo ali o teu retorno. Como que a gente pode já estar saindo daquela situação e mudando a tua realidade, né? E aí, é claro, a gente faz alguns diagnósticos ajudando a pessoa a traçar esse projeto e colocando ali, inclusive, objetivos. Então, nosso primeiro objetivo vai ser realmente diminuir essa despesa, tirando, de fato, esse comprometimento aqui, essa dor aqui que te levou ou que faz hoje trazer ali um custo elevadíssimo
financeiro, por exemplo, do teu orçamento, na questão de juros. Fizemos isso. Vamos para o segundo momento. O segundo momento é a construção de reserva? Pode ser a construção de reserva, sim. Poxa, mas eu não vou conseguir chegar naquele montante. O ideal é que eu fizesse X por mês, mas eu não consigo 10% da minha renda hoje. Mas quem sabe eu começar com 5%, começar com 1%. O importante é começar. Eu não vou colocar, poxa, o ideal é que eu colocasse todo mês R$500, mas eu não tenho R$500, mas eu tenho 100. Comece com 100. Muitas vezes a gente começa assim, poxa, mas é só 100. Nem vou começar, vou deixar para o mês que vem ou quando sobrar. Não vai sobrar. Você tem que criar essa disciplina. E aí que vem um ponto. É uma tomada, quando tu faz, é uma tomada de consciência e também de atitude. Nesse momento, tu orienta alguma leitura, alguma coisa? Porque quando tu começa a ver o bolinho aumentar nesse pequeno, começa a tomar o gosto, né? Exato. Mas essa virada de chave, existe alguma orientação de livros, de tipo o Rei Salomão, o Homem Mais, né? Existe essa... Sim, tem bastante literatura para isso, tá? Te ajudando a trazer essa percepção de você mudar um pouco esse mindset do comportamento para com o seu dinheiro, né? E é isso que tu fala, né? De a gente olhar, poxa, tá dando certo, né? Por mais que não seja ainda o meu objetivo, mas eu tô vendo que tá fazendo resultado, a gente se sente mais motivado, né? É como a gente começar uma dieta, né? Poxa, no início é mais difícil, mas quando começa a ver o resultado, poxa, tá valendo a pena. Então, exatamente. Tu se reeduca de maneira mais satisfatória, assim, com mais vontade, né? E sim, você tem hoje muitos conteúdos, não só na internet, mas de literatura também, bem bacana. Um deles, e que vai muito dentro de um contexto de comportamento, é olhar o seu comportamento, e até uma literatura que é relativamente recente, que vem diretamente falando justamente, né, dessa realidade de você ter um comportamento através justamente de, muitas vezes, de uma disciplina, e que aquilo ali fica tão intrínseco no teu dia a dia, que você vê um resultado sem imaginar ali na frente de uma maneira bem expressiva. Um livro que já é bem mais antigo e que já está muito nas indicações de bastante planejadores, é Pai Pobre, Pai Rico. Pai Rico. Tá? Então, acho que esse livro é uma cabeceira. É uma cabeceira? É um livro de cabeceira que vale bastante a pena. Fala muito daquela ideia do quanto que a gente está só correndo, isso mesmo, correndo, e muitas vezes não se dá conta de que você está na corrida dos ratos, né? É mais o mesmo, e você não vê a satisfação daquilo, né? O livro que eu até comentei, que é justamente do Morgan Housel, é Psicologia Financeira. E traz ali algumas histórias separadas, bem interessantes, tá? No sentido de justamente atrelado ao comportamento que você tem hoje para com o seu dinheiro. Isso já é um pouco mais recente, mas diretamente falando, todo o resultado que você tem hoje relacionado ao dinheiro vai, antes de tudo, passar pelo teu comportamento, pela tua forma de escolher, pela tua forma de pensar. Muito bom. Muito bom. Eu queria ter muito mais tempo com você aqui. Assunto a gente tem bastante, né? Muito. Uau, olha. Estou impressionado. Bacana. A primeira vez que a gente teve essa comunicação com você já me deixou impressionado. Por isso que a nossa querida diretora foi bem incisiva em trazê-lo aqui e com certeza acertou o alvo. Que bom, fico muito feliz. Bom mesmo. Olha, acho que foi o maior tempo que tivemos até agora, né, diretora? Então. Muito bom. Eu gosto de falar. Bê, você chegou a aprender alguma coisa, Bê? Vem cá, Bê, vem cá. Vem cá, você aprendeu a economia financeira? Não aprendeu, Bê. Que pena. Tava dormindo. Então eu tenho que voltar, Bê. Tem que voltar, porque você tem que guardar o dinheiro pro Dia das Mães. Você sabe disso, né? Sabe, né?
Economia financeira ajuda a comprar um bom presente para sua mãe. Ô, Carlos, viu? Vamos colocar como meta para o ano que vem, então. Carlos, ó, fome. Tá com fome, né? Tá bom. Por isso que tá com essa barriguinha. Tu vai pagar uma batata pra mim hoje, pode ser? Eu vou pagar uma batata pra ti. Por que não, né, B? Não, ele tem que Ó. emagrecer. Não. Obrigado. Ele tem que voltar a lutar. Ele é lutador. Bom. Vamos Pô, colocar que batata frita é só final de semana. Não. Não. Rô, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos, tá? Aham. Para a gente poder encerrar nosso bloco, Opa. por favor. Acho que todas as escolhas que a gente faz hoje, a gente tem que pensar que elas sempre vão vir com as suas consequências, né? Nem sempre é fácil escolher, a gente sabe disso, até porque sempre vai ter uma renúncia. Mas tudo que você faz de maneira consciente, certamente o resultado vai ficar muito próximo ao que você imagina. Então, sempre avaliar aonde você quer chegar, buscar sempre você seguir os seus objetivos, não abrir mão realmente do que você considera o que é certo, por mais que muitas vezes vão ter ali algumas influências que possam te dizer errado, mas nunca nega a tua essência. E como resultado, como uma mensagem final realmente é o quê? Valorize o seu principal ativo. O seu principal ativo é o seu tempo. Então, utilize o seu tempo da maneira realmente que você possa se sentir não só útil, mas doando tempo para quem você realmente ama, para quem importa para você, e que você tire disso sempre um bom aprendizado. Amanhã você vai lembrar que valeu a pena. Obrigada. Uau! Olha, parabéns, mas deixa o seu contato, por favor. Ah, sim. Eu ainda não tenho meu Instagram profissional, mas eu deixo aqui meu e-mail, rosalieisabel8@gmail.com. Eu hoje faço parte de uma instituição financeira, mas atuo também como planejadora financeira. Obrigada. Isso aí. B. Pra quem não segue nas nossas redes de sociais, Papo de Salão, underline Floripa. Excelente. No YouTube? Papo de Salão, underline Floripa. No YouTube, Papo de Salão. Nós temos nosso TikTok. Papo de Salão, underline Floripa. É isso aí. Pessoal, antes de encerrar, aquele convitezinho novamente, né? Toque lá nosso sininho, compartilhe com seus amigos, faça essas informações maravilhosas chegarem a todos, porque é um assunto rico, vale muito a pena você saber sobre educação financeira. Rô, foi um prazer maravilhoso tê-la aqui na minha Carlos. cadeira, tá? Obrigada. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado por essa aula financeira que tivemos aqui hoje. Poxa, Tá bom? obrigada. Gente, Papo Salão fica aqui com essa linda mulher maravilhosa aqui que nos deu uma aula de financeira. Tá? Até mais, pessoal. Ótimo.